Que a Creality High é uma baita de uma impressora, isso ninguém duvida. Mas ela tem um defeito muito grave. Ela demora demais para inicializar a impressão. Cada vez que você manda um objeto para imprimir, ela leva tranquilamente ali 12, 13 minutos só para inicializar o processo de impressão. Mas ela também tem uma coisa muito boa, que ela fornece recursos para que a gente consiga mexer diretamente e alterar esse comportamento. E é isso que eu vou mostrar para você, como que no final eu consegui economizar de 4 a 5 minutos em cada inicialização. É um ganho de tempo muito bom e vale a pena fazer um processo simples, porque você não precisa instalar absolutamente nada na impressora, não precisa habilitar funcionalidade de root, nenhuma gambiarra. O time da Creality já deixa isso prontinho ali, só para você pegar e fazer. Então esse é um ponto muito legal dessas máquinas da Creality, porque de fato você compra uma impressora e ela é sua, diferente de concorrentes que fecham tudo. Você não consegue, inclusive nas máquinas da Bambu que estão ali atrás, você não consegue sequer ver log da impressora. Eles criptografam os logs e somente a fabricante que consegue ver o que está acontecendo na sua impressora. Então a Creality vai justamente na contramão. Quando você compra um produto da Creality, o produto é seu, beleza? Então me acompanha aí, você vai ver que facinho que é de fazer essa alteração e economizar aí 4, 5 minutos em cada inicialização de impressão. Vem comigo. E para que você consiga realizar a alteração, você precisa primeiro saber qual é o IP da sua impressora. Então você tem duas formas de obter o IP. A primeira é você indo no display da própria impressora, entrando nas configurações e indo na aba Network. Vai mostrar qual é a rede que está conectada e qual é o IP que está configurado para a impressora naquele momento. Já a segunda forma é aqui pelo próprio fatiador. Você vem aqui na aba de dispositivo e vai ter a sua impressora. Note que aqui está configurado o IP da impressora. Então basta que você copie, ou se você pegou lá pelo display da impressora, vem aqui no browser, no navegador de sua preferência, e cole esse endereço, e ao final dele você coloca 4408. O que tem aqui? Aqui é um painel, né, uma interface web administrativa que a própria Creality já disponibiliza para a gente. Então aqui vou apresentar rapidamente, porque a gente já vai para o que realmente interessa. Aqui a gente tem as informações sobre os status da impressora. Aqui tem algumas ferramentas, principalmente de movimentação. Tem essa abinha aqui do console, que basicamente fica mostrando um log de tudo que está acontecendo na impressora. Sempre que há alguma anormalidade na impressora ou alguma ação que necessite alguma informação adicional, ele lança aqui. E o mais legal disso tudo aqui é que esse log ele vem no idioma da própria impressora. Então, como a minha impressora está configurada em inglês, o log fica em inglês, né? Mas é bem diferente de um log criptografado que você não consegue ver nada, né? É somente a fábrica ver. Isso aqui é bem legal porque você tem um histórico de tudo que aconteceu na sua impressora. E com esse histórico você consegue fazer várias coisas, como fazer a impressão novamente, adicionar na fila. Você pode pré-visualizar, né, o G-Code. Aqui, essa porção aqui dos macros é uma coisa muito legal, porque são funcionalidades que estão programadas na impressora. Só que essas funcionalidades a gente não consegue acessar pelo fatiador. Então aqui o que acontece? Você tem várias e várias coisas que você consegue fazer, várias calibragens, e tudo isso já tá aqui, ó, já tá prontinho. Basta que você clique, defina o que você quer. Aqui tem a impressão atual, né? A impressão atual, na verdade, já finalizou, mas é bem legal aqui que quando tá imprimindo, ele mostra os objetos aqui em verde, e o objeto que está em impressão no momento, ele fica azulzinho, né, indicando em qual ponto o hot end está. E daí nos que estão verde, ele vai ter um sinalzinho ali para você poder remover. Aí se você clicar, você pode remover o objeto aqui por essa tela mesmo. Você não precisa ir na impressora, não precisa ir no fatiador nem nada. Aqui tem mais e mais configurações, mas o que interessa pra gente, até para não se alongar demais, é essa aba aqui de configuração. A impressora tem vários arquivos, então não se assuste. O que você vai precisar encontrar é um chamado G-Code_macro.cfg. Esse CFG é de configuração. Vamos procurar aqui por Start Print. Eu já vou mostrar o porquê desse Start Print. Aqui tem várias ocorrências desse Start Print e o que eu preciso é aqui. Então, ó, note bem, esse Start Print é exatamente o que a impressora faz toda vez que vai inicializar uma impressão. Então, como que você vê isso? Você vem aqui na parte de preparo, no fatiador, você tem esse íconezinho aqui para editar os dados da impressora. Então, você clica. Se não estiver com modo avançado, você apenas clica aqui para
habilitar o modo avançado. Habilitando esse modo avançado vai aparecer aqui, Machine G-Code, né? O G-Code da impressora. Eu estou falando do G-Code de inicialização. Então, ó, o que ele faz? Ele manda um start print dizendo, eu quero essa aqui a temperatura de extrusão e essa aqui a temperatura da mesa. E aqui existem alguns pontos que são os gargalos dessa impressora. Eu vou mostrar aqui, vou até destacar esse M140, ele aparece aqui uma vez, duas, três vezes. Originalmente na impressora ele vem com M190. O que é o M140 e o que é o M190? Então vamos lá. O M140 aquece a mesa. No M190 ele também diz aquece a mesa, mas ok, então qual que é a diferença entre o M140 e o M190? É bem simples. O M140 manda a mesa aquecer e deixa a impressora seguir para fazer as outras coisas. O M190 já é o contrário. Ele diz, olha, aquece, só que eu só vou liberar o próximo comando a hora que eu atingir essa temperatura. Esse aqui é o principal gargalo dessa impressora, porque, como eu mostrei aqui, ó, tem uma, duas, três ocorrências. Toda vez ele mandava aquecer a mesa e aguardava a temperatura chegar. Para quem sabe, né, a Creality High ela não é muito performática na hora de aquecer a mesa, né? Então, esse era um grande problema. Antes mesmo dele chegar e dizer, olha, faz o home dos eixos, mandava a mesa simplesmente aquecer e aguardava. Eu tirei isso. Então, aquece a mesa, mas não aguarda. Vai para outra coisa. Só que daí teve mais uma pegadinha. Eu fiz isso e achei que estava tudo certo, mas continuava demorando, levando uma eternidade para aquecer. Como você pode ver aqui, tem log, né? Isso aqui, essa linha 772, é um log. Então, tudo isso, enquanto está acontecendo ali na impressora, ele vai exibir essa mensagem que eu defini aqui. Então, eu fui colocando log em várias coisas e acabei chegando num cara que é print temp set, que é esse cara aqui. Esse aqui não é o G-Code, né? O macro ali, start print, que chama ele diretamente, mas sim ele é alguma coisa que é lançada automaticamente quando a impressora entra em modo de trabalho. Então essa aqui foi bem difícil de descobrir, porque eu simplesmente tinha colocado o M140 nos outros pontos lá e parecia que estava ok. Só que a impressora continuava, chegava lá no meio, lá ficava esperando e só fazia o home dos eixos na hora que a temperatura da mesa estava ok. Aí eu fui, coloquei log em tudo, né? Esse arquivo, como você pode ver, é um arquivo gigante. Eu fui colocando log em tudo até descobrir que o problema estava neste cara aqui, que ele é basicamente inicializado de forma silenciosa ali pela impressora e a gente não tem controle sobre ele. E aqui, mais uma vez, M140, uma ocorrência, M140, duas, M140, três. Todos esses três aqui estavam com M190. A impressora ficava mandando aquecer a mesa 6 vezes. Mandava aquecer a mesa e aguardava a temperatura. Daí ia fazer outra coisa, a mesa perdia a temperatura, baixava 1, 2 graus. Na hora que chegava num determinado ponto, opa, beleza, aquece a mesa e aguarda mais uma vez. Tudo isso aqui eu mudei de M190 para M140. Isso aqui já agilizou bastante, só que ainda há um problema, né? Porque se eventualmente a mesa não chegar na temperatura, a impressão vai começar com a mesa fria, né? Precisa ter o M190. Esse M190, de fato, é algo necessário para que a impressão ocorra de forma satisfatória, que tenha uma boa aderência na mesa. A jogada foi, olha, então depois que faz tudo, né? Passou todo o start print, passou o carregamento do filamento, passou o home dos eixos, tudo. Aí, só que antes de fato iniciar a impressão, eu digo, olha, então agora espera a temperatura da mesa. Em todos os lugares que ele pede para aquecer a mesa, ele pede para aquecer a mesa e não aguarda. E antes apenas de inicializar a impressão, ele finalmente vai aguardar. Normalmente, em todos os testes que eu faço aqui, seja com PETG, seja com PLA, quando chega nesse ponto, ele nem precisa aguardar, porque a mesa já está na temperatura correta. Então, ou seja, o que eu agilizei de tempo aí nessa inicialização é absurdo. Consegui reduzir um tempinho ali. Confesso que inicialmente não foi muito satisfatório, porque reduziu uns 2 minutos apenas, e eu fui investigar mais um pouco. E daí, nesse investigando mais um pouco, eu encontrei mais um detalhezinho que também estava escondido. Nesse start print aqui, tem esses dois comandos aqui. Primeiro ponto, esse aqui estava como M190, que é que eu guardava a mesa, mas além disso, ele estava aqui embaixo. Então, vou explicar o que acontece aqui. Originalmente, ele estava exatamente dessa forma aqui, pois que ele já fez tudo, já aqueceu a mesa, já fez o nivelamento, se precisava fazer nivelamento, já fez o home de todos os eixos e tudo mais. Ele fazia essa jogada aqui,
aquece o extrusor agora e aguarda a temperatura, beleza? A gente precisa do extrusor quente, porque a partir daqui que ele vai fazer o carregamento do filamento e inicializar a impressão. Então, de fato, é necessário mesmo. Só que daí tinha mais um problema. Quando chegava nesse M190, a mesa já tinha perdido uns 4 ou 5 graus ali na temperatura e ele mais uma vez chegava e dizia, olha, agora aquece a mesa. Aí, o que acontecia? A Hot End já estava na temperatura de trabalho, só esperando, e ainda tinha que esperar mais uns 2 minutos até a mesa chegar na temperatura de trabalho. Então, percebeu um problema aqui? Eu, basicamente, além de dizer para a mesa não esperar a temperatura e sim apenas aquecer, eu inverti os comandos. Eu disse, olha, primeiro chama o aquecimento da mesa e deixa seguir, então aquece o Hot End e finalmente aguarda. Então, enquanto aqui a mesa está aquecendo, o Hot End também já está aquecendo e ele já faz todo o posicionamento, já faz o load do filamento, e com isso eu consegui reduzir de 4 a 5 minutos no tempo de impressão, como você está vendo aí nesse vídeo em time-lapse. Então é isso, essa é uma configuração que você não precisa ter um conhecimento extremamente avançado para fazer, não precisa instalar nada na impressora, como eu já mostrei, a própria impressora disponibiliza essa interface para a gente, basta que você entre, execute essas mudanças aqui que eu apontei, que você vai ter um ganho aí de 4 a 5 minutos em cada inicialização, vale lembrar muito bem isso. Cada vez que você manda alguma coisa para sua impressora, você vai ter uma economia de uns 5 minutos e isso dá uma diferença muito grande, principalmente se você imprimir uma grande quantidade de objetos ao longo dos dias.